Olá, dando prosseguimento à aula anterior, tratarei então da longa marcha, ou da grande marcha. A grande marcha foi, portanto, este processo de retirada, esse processo de recuo por parte do Partido Comunista Chinês, dados os avanços do Exército Nacionalista, liderado aí por Chiang Kai-shek, contra os grupos guerrilheiros, os grupos militares comunistas que estavam principalmente muito ligados à classe trabalhadora e tinham ali uma forte ligação com essa classe trabalhadora, ainda que uma classe trabalhadora, como já colocado no vídeo anterior, muito pequena, muito diminuta, dado que a China não era um país ali que se destacava por sua base urbano-industrial propriamente dita. Né? No caso, então, a gente tem como a longa marcha como esse processo de fuga, mas é um processo também muito conhecido, né? A gente não chamaria um processo de fuga de a longa marcha, a grande marcha, até parece um nome que remeteria a uma vitória militar, né? O que marca a longa marcha, primeiro, longa marcha ela se inicia no dia 16 de outubro de 1934. Temos aqui neste mapa alguns espaços aqui marcados com o X, né? Esses espaços marcados com o X, de fato, são comunas militares que foram perdidas, foram eliminadas pelo Kuomintang, pelo Exército Nacionalista, entre os anos 1931 e 1932. São derrotas militares sofridas aí pelo partido, aliás, até entre 32 e 33, melhor dizendo, são derrotas vivenciadas pelo Partido Comunista Chinês diante do avanço do Kuomintang, do Exército Nacionalista, e aí recuos que este Partido Comunista Chinês teve que fazer. Até que, finalmente, houve esse episódio épico, né, essa fuga, que vai ser uma fuga de 12.500 quilômetros, né, com colunas militares, que vai se iniciar no dia 16 de outubro de 1934 e vai chegar até o dia 19 de outubro de 1935, ou seja, vão ser 370 dias desta retirada militar, né, que vai partir de Jiangxi, aqui ao sul, né, vai partir de Jiangxi e vai chegar até uma parte mais a norte, em Guangxi, né? Ou melhor, perdão, de Jiangxi a Shanxi, né? Eu falei de Guangxi porque a primeira batalha, vai ser a primeira batalha mais dura que vai ser enfrentada, vai ser no rio Xiang, aí sim, em Guangxi. Gostaria de enfatizar nessa região de Guangxi, né? Vocês deem uma procurada. A região de Guangxi, na China, é uma região com torres kársticas, é uma região muito única no seu gênero. Igual a ela, existe uma outra região lá no Madagascar, que é muito bonita, mas eu sugiro que vocês procurem essas torres kársticas de Guangxi, tá? Guangxi, tá bom? Eu sugiro, que vocês não vão se arrepender em procurar essa paisagem natural. De qualquer forma, voltando aqui ao nosso tema propriamente mais histórico, então, temos então o recuo desta coluna mais a sul e a sua ida, né, essa coluna militar mais para norte, né, e que vai ficar conhecida como longa marcha. A importância central da grande marcha, da longa marcha, vai ser principalmente a sua ida para essas profundezas chinesas, né, esse afastamento das cidades. Houve uma grande perda de pessoas, né,
houve uma maior dependência do campesinato, houve, em termos de perdas humanas, calcula-se, inclusive, uma redução significativa do próprio partido, né? Mas por que a longa marcha, então, é referida dessa forma? Por que tanto se coloca a longa marcha como esse feito militar, como até, vamos dizer, uma antecipadora do processo revolucionário? Vai ser a longa marcha que vai projetar duas personagens centrais no processo revolucionário, Mao Tse-tung e Zhou Enlai. Mao Tse-tung e Zhou Enlai são, vamos dizer, os cabeças políticos do processo revolucionário que vai se desenrolar na China. Né? Vão ser eles dois que vão reorientar estrategicamente o Partido Comunista Chinês. E este partido, então, vai adquirir uma nova característica. Se antes ele tinha uma característica muito voltada a orientar propriamente para um sentido mais soviético, buscar uma inspiração mais voltada, como eu comentei, a uma revolução de tipo urbana, buscar o proletariado numa insurreição urbana, essa seria uma tática insurreicional nesses comitês desse proletariado urbano, ainda que fosse um proletariado muito diminuto, uma base político-militar, uma base político-econômica muito insuficiente da indústria chinesa. O Zhou Enlai e o Mao Tse-tung vão voltar a sua atenção um pouco mais para o campesinato chinês. Em grande medida porque, diante da experiência do recuo, eles encontram no campesinato, principalmente nesse espaço, nesse campesinato próximo às cidades, o grupo que vai, enfim, vai recebê-los, vai de alguma forma abrigá-los das tropas nacionalistas do exército que os perseguia. Então, é com eles e entre eles que se faz o trabalho. Diante dessa situação concreta, uma situação material, é com eles que se faz também a militância, é com eles que se faz também a propaganda política. Então, a estratégia que vai ser assumida agora em diante vai ser a estratégia da guerra popular prolongada, o cerco das cidades pelo campo. Então, aquele campo que imediatamente está circundando as cidades, aquele espaço em que os comunistas estavam abrigados, junto com este campesinato, uma classe tradicionalmente considerada conservadora, principalmente pelo seu isolamento, pelo fato de que o campesinato em si, por ser um grupo que não tem propriamente uma coesão, é um grupo que está muito disperso, acaba não tendo, vamos dizer, uma voz coesa em termos de uma unidade. O campesinato, como a gente, dando um exemplo, de Jiangxi ao sul, não tem necessariamente informações, não tem propriamente como se comunicar de uma maneira tão intensa com um campesinato de Shanxi ao norte. Eles não têm tantos vínculos, ainda que os problemas possam ser os mesmos, não há tantos vínculos, não há tantas maneiras de comunicação e tantas formas de identificação como existem, por exemplo, entre trabalhadores urbanos. Né? Só um exemplo. Né? Então, foi uma tática insurreicional bastante ousada a que foi tentada aí por Zhou Enlai e por Mao Tse-tung. Né? Essa da guerra popular prolongada, o cerco da cidade pelo campo e o campesinato com um papel de destaque neste processo. A estratégia, propriamente, vai estar bastante... A estratégia de governo vai estar muito consolidada, principalmente no texto que eu deixei também para a turma, que é o texto da Nova Democracia na China, um texto redigido por Mao Tse-tung. Tá? Nesse texto, em que Mao Tse-tung faz uma defesa aí, de uma tese a respeito do que era o capitalismo chinês naquele momento, ele percebe
que o processo revolucionário chinês ele não pode ser um processo que de imediato já coloque o elemento do comunismo. Ele teria que ser uma revolução democrática, né, uma revolução de tipo burguesa, né, que também trouxesse elementos burgueses, né, mas, claro, comandada pela classe trabalhadora. Né? Então, a Revolução Chinesa passava por trazer algumas modificações de tipo burguês, dado o caráter extremamente feudal, dado que aquela modernização advogada por pessoas como, por exemplo, Sun Yat-sen, não tinha sido implementada de todo, né? E que os setores extremamente atrasados, extremamente retrógrados, ainda estavam bastante presentes entre a classe dominante, entre essa classe, enfim, entre os setores dominantes chineses, mesmo depois da Revolução de 1911. Né? Então, o Mao colocava que algumas transformações eram necessárias na China, nesse sentido, para daí sim trazer algumas transformações de cunho mais comunista. Né? Isso está muito bem explicitado de uma maneira muito didática no seu texto da Nova Democracia. Né? Então, essa estratégia do cerco da cidade pelo campo vai consolidar aí uma guerrilha camponesa liderada aí por Mao Tse-tung e Zhou Enlai, e esse Partido Comunista liderado também por essa figura do Mao Tse-tung, entre 1934 e 1949. Né? E uma coisa muito curiosa, em 1937, o Japão invade a China. Né? Isso é preciso notar, porque se a gente tem como marco inicial da Segunda Guerra Mundial, digamos, a 1939, que teria sido a invasão alemã à Polônia, enfim, poderia ser até colocar antes, algumas pessoas colocam a Guerra Civil Espanhola, embora a Espanha tenha ficado de fora da Segunda Guerra Mundial, enfim, não é muito correto colocá-lo. O Japão, em 1937, ocupa, né, propriamente uma parcela da China. Então, ele, digamos, antecipa a Segunda Guerra Mundial. No caso chinês, a Segunda Guerra Mundial começa em 1937, efetivamente. A Segunda Guerra para a China tem 8 anos, não tem 6 anos, né? De 1937 até 1945. Né? E curioso, está dentro ainda do que a gente conhece como um século de humilhações chinesas. Aqui nós temos, em particular, uma imagem do que ficou conhecido, foi um grande massacre dentro dessa invasão japonesa de 1937, o massacre de Nanjing, né? Dentro do que ficou conhecido como esse século de humilhações que teria se iniciado na época da Guerra do Ópio, enfim. Né? Então, o Japão invade a China e, com isso, precipita a Segunda Guerra Mundial naquele canto, naquele espaço oriental. O PC chinês, Partido Comunista, propõe ao Kuomintang um projeto de paz. Olha, diante de uma invasão do inimigo japonês, desse império japonês desse império japonês aí do Hirohito, essa postura imperialista, vamos nos aliar contra o inimigo comum, depois a gente resolve nossas diferenças. Tá? Então a gente teria que interromper nossos conflitos militares, e aí nesse aspecto o Kuomintang adota uma postura extremamente ambígua. Por um lado, ele não pode dizer que os japoneses não estão sendo agressivos, e desde 1936 já havia predisposições por parte dos japoneses de ir para essa ofensiva efetivamente. Aliás, em 1931, os japoneses já tinham tomado a Manchúria. É que a União Soviética interveio. E aí, em 1937, houve novamente essa invasão. E aí, em 1937, eles se estabeleceram. Né? Em 1931, eles foram expulsos, mas em 1937 eles ficaram. Então, quando houve essa invasão, em 1937, já estava cantada a bola desde antes que o Japão estava às voltas de pegar a China, lá para 1936, enfim.
E o Partido Comunista estava tentando se aproximar do Kuomintang no sentido de fazer essa aliança em relação a um inimigo em comum, vamos dizer assim, né? Mas o Chiang Kai-shek, extremamente anticomunista, não queria fazer uma aliança com o Partido Comunista liderado por Mao Tse-tung e Zhou Enlai. Aqui nós temos um episódio muito curioso, muito interessante que acontece, que é o incidente Xi'an, que acontece no final de 1936. Alguns militares ligados à guarda pessoal do Chiang Kai-shek sequestram o Chiang Kai-shek e obrigam o Chiang Kai-shek a fazer esse acordo, sim, com os comunistas, né? E afirmar com Zhou Enlai: olha, você vai firmar um acordo com os comunistas, a gente vai derrotar os japoneses, você não vai ficar com essa política ambígua, não. Por mais que você seja um anticomunista agora, existe esse inimigo japonês, efetivamente, né? Então, o Chiang Kai-shek, entreguista da forma como era, mas ele foi obrigado aí por grupos da sua guarda pessoal a fazer o acordo com o PC chinês, né? E por conta disso, Kuomintang e PC chinês de 37 a 45 ficam juntos, né? Efetivamente, inclusive em 45 tem até essa foto histórica, né? Uma celebração aí no término da guerra, quando há uma vitória contra os japoneses, do Mao Tse-tung celebrando com o Chiang Kai-shek. É uma foto aí do Mao Tse-tung com o Chiang Kai-shek, né? Quem diria que uma foto dessa poderia ter sido tirada. Mas, enfim, o Kuomintang, nesse contexto de guerra, é muito curioso. O Kuomintang sempre empurrava os comunistas para situações mais arriscadas militarmente falando. Sempre os combates mais difíceis, os conflitos mais arriscados, enfim. E isso, por quê? Para que as perdas comunistas fossem significativas. Se por um lado isso poderia até ter causado perdas em termos humanos, e foram até, né? Alguns comunistas foram mesmo aniquilados, enfim, contra os inimigos japoneses nesse aspecto. Por um outro, os comunistas também aproveitaram desse processo para ganhar experiência no campo militar, porque eles estavam sendo postos diante das situações mais difíceis, estavam ganhando experiência nos campos de batalha mais difíceis contra um exército que tinha já, vamos dizer assim, um armamento bastante sofisticado. Era um exército que estava às voltas da Segunda Revolução Industrial, enfim. Então, eles estavam ganhando cada vez mais sabedoria e prática militar, né? O Partido Comunista Chinês. E ainda por cima, estavam ganhando cada vez mais o que? Autoridade política entre os grupos locais, entre camponeses, né? Entre os próprios militares, então alguns grupos militares que por vezes lutavam ao lado deles. Então começavam a se projetar entre grupos políticos, inclusive outros partidos que por vezes não eram partidos de tipo eleitoral, mas que existiam lá na China, né? E o Partido Comunista acabou se projetando como uma força política no decorrer desta guerra. Não por um acaso, por exemplo, os Estados Unidos e a Inglaterra também participaram dessa guerra, evidentemente, no espaço oriental. Vamos lembrar que, no caso estadunidense, por exemplo, eles tinham muitos interesses, principalmente na região do Pacífico, né, nas ilhas do Pacífico. O imperialismo estadunidense queria participar nesse conflito chinês porque eles tinham bastante bases ali, né, e queriam neutralizar o imperialismo japonês, né, e para os Estados Unidos o Japão era o inimigo principal, né, também estavam envolvidos ali no cenário de guerra europeu, queriam eliminar a Alemanha nazista, mas nesse aspecto o Japão seria o espaço onde os estadunidenses conseguiriam bastante avanços no campo estratégico, econômico, né? Eles iam avançar bastante. E os Estados Unidos vão mandar, então, assessores e vão mandar suprimentos tanto para o Kuomintang quanto para o PC chinês.
são os Estados Unidos da era Roosevelt. E eles vão mandar para esses dois grupos para neutralizar ao máximo o inimigo japonês, né? E nesse aspecto é muito curioso, porque a gente tem alguns registros que, enquanto o dinheiro dos estadunidenses o dinheiro dos estadunidenses que iam para o Kuomintang, por exemplo, em grande medida eram desviados, eram sujeitos de corrupção, desvios de ordem pessoal, vamos dizer assim, né? O dinheiro que ia para os comunistas, ele era praticamente todo ele voltado para a logística técnica, para a logística militar, para o combate contra os japoneses. Então, nesse aspecto, os comunistas chineses receberam até elogios de técnicos militares. Você tem relatórios de técnicos militares e assessores militares estadunidenses elogiando a forma como os comunistas chineses empregavam o dinheiro enviado pela administração Roosevelt, né? Inclusive, entre 45 e 49, quando as relações entre o Chiang Kai-shek e o Mao Tse-tung vão começando a azedar de novo e conduzindo para uma nova época de guerra civil entre os dois grupos, né? Os assessores estadunidenses preveem a vitória dos comunistas. Eles falam, olha, os comunistas estão mais preparados e o grupo do Kuomintang é extremamente corrupto internamente, eles não têm autoridade entre os grupos locais. Soma-se a isso o fato de que os comunistas, eles iam, a partir de um momento, eles começaram a ter vitórias políticas, porque quando as vitórias deles não eram só militares, eram também políticas. Quando eles liberavam um espaço, eles também faziam o quê? Eles faziam uma reforma agrária, eles também conseguiam esse tipo de, digamos, entrada entre os camponeses. Então, eles conseguiam esse tipo de apoio popular também, né? E aí os assessores técnicos estadunidenses falavam assim, olha, neste conflito aí entre comunistas e o Chiang Kai-shek, ainda que o Chiang Kai-shek esteja agora no governo, é provável que os comunistas vençam. Tanto é que esses assessores, esses técnicos foram até perseguidos pela época do macartismo, né? Que vão começar a ser condenados. Olha, esses caras são os comunistas, eles ficaram prevendo aí a vitória dos comunistas na China e tal, mas eles vão ser perseguidos, né? Enfim. Mas em 45 vai se estabelecer então uma cisão profunda entre o Kuomintang e o Partido Comunista Chinês, né? O Kuomintang queria estabelecer uma ditadura, tendo como principal figura o Chiang Kai-shek, né? E o PC chinês, ele não era só o PC chinês. O PC chinês tinha essa vitória político-militar e estava em torno do PC chinês uma série de outros partidos. A Liga Democrática, um agrupamento de partidos que via a autoridade política e militar do PC chinês. Um PC chinês que tinha base política, base militar, treinamento que tinha sido dado também ali pela questão estadunidense, pela questão da Segunda Guerra Mundial, enfim, né? E por conta, inclusive, tinha uma entrada entre os camponeses por conta da reforma agrária, né? Então, apesar do Kuomintang ser numérico e militarmente superior, né? As massas camponesas estavam com o PC chinês, né? E a situação econômica das cidades vai entrando numa situação cada vez pior. Uma hiperinflação, a corrupção do Kuomintang vai se tornando cada vez mais sensível. Shanghai é uma cidade que vai se perdendo ali, vai perdendo a administração, os senhores locais ali também vão começando a entrar, né? A própria burguesia local
tem conflitos profundos com o grupo do Chiang Kai-shek, né? E aí, então, essa série de conflitos internos, né, que existem, então, estão se desenrolando quando estoura mesmo essa segunda fase, né, dessa guerra civil. Né? Vai ser a guerra entre 46 e 49, mais ou menos, em que os comunistas vão cada vez mais avançando. Eu tinha falado que Yangtze seria o Rio Amarelo, foi uma pequena correção que eu vou fazer agora. O Yangtze é o Rio Azul. Né? Agora, fazendo a devida correção, né? E aí eles vão ter vitórias importantes, né? Os comunistas vão avançando cada vez mais, né? E aí, no dia 1º de outubro de 1949, é efetivamente estabelecida a Revolução Chinesa. Mao Tse-tung, no 1º de outubro, declara a República Popular da China. E aí uma frota dos Estados Unidos vai proteger o Chiang Kai-shek e a sua delegação para a ilha de Taiwan, Formosa, e vai reconhecer o governo de Taiwan como uma China nacionalista. Então, durante muito tempo, a China de Mao não vai ser reconhecida como um país oficial, como a China oficial, pelos Estados Unidos. A União Soviética vai reconhecer plenamente a China de Mao. Ainda que a União Soviética, por exemplo, não tenha, vamos dizer, formalmente tenha declarado ali um apoio e tudo para o PC chinês naquele momento da Guerra Civil, porque ela também tinha laços ali com a China, a China foi uma parceira de guerra na Segunda Guerra Mundial, tudo. Pela Manchúria houve envio de armas e tudo para o PC chinês conseguir conduzir a guerra devidamente. Né? Então, quando houve a declaração da República Popular Chinesa, Stalin devidamente reconheceu a República Popular Chinesa como um governo legítimo, um governo comunista, né? Mas a China de Taiwan, durante muito tempo, foi reconhecida pelos Estados Unidos como a China legítima. Né? E Chiang Kai-shek vai ser o presidente da China nacionalista até 1975, né? Quando vem a morrer. Né? Mao Tse-tung, então, essa liderança, né, bastante expressiva, bastante importante, que vai assumir esse papel de direção principal a partir, então, de 1949, dia 1º de outubro de 1949. Beiping vira a capital, muda seu nome para Beijing, né? E aí o que a gente vai ver vai ser uma oposição aí, principalmente entre os setores que, vamos dizer assim, bem grosso modo, e isso vai ser mais explorado num terceiro módulo dessas aulas, né? Os setores que ansiavam repartir mais a riqueza já existente e ansiavam repartir essa riqueza meio que depressa, né? Aquele montante já existente, e aqueles que buscavam ampliar a capacidade produtiva, dinamizar mais a produção. Então, volta e meia, esses setores se revezavam no poder. Né? Havia setores que queriam dar um maior impulso, e depois havia setores que queriam fazer uma maior distribuição. E isso perpassou a história da China durante esses anos aí, né? Inclusive durante os anos Mao. Né? Os anos Mao não são anos coesos em termos econômicos. Né? Então a gente vai ver aí quais são as características, né, houve muito zigue-zague, por exemplo, nos anos 50, né, nessa política econômica. Né? E aí a gente vai entender como é que foi esse período, né, do Mao Tse-tung, de 1949 a 1976, e depois uma figura bastante importante também, que inicia um processo ali de industrialização expressivo, que é o Deng Xiaoping,
que a partir de 1978 inicia aquele crescimento expressivo chinês. Não que na época de Mao não tenha existido esse crescimento expressivo. A China tem um estouro de crescimento entre 52 e 57, por exemplo, né? E uma dinamização produtiva acentuadíssima. Mas, como eu falei, a política econômica de Mao é um pouco mais zigue-zagueante nesse aspecto. E a de Deng Xiaoping, ela segue um fluxo um pouco mais ligado a essa cadência aí mais produtivista, vamos dizer assim, né? Então a gente vai ver um pouquinho essas personagens, né? Mas isso eu vou deixar para a terceira sessão, tá bom? Aqui a gente conclui com a Revolução de 1949. Muito obrigado.